Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí dar a continuidade à nossa apostila 2, o sistema digestório. Hoje a Pro separou alguns tópicos para vocês, com algumas perguntas e respostas, para a gente dar uma revisada nessa apostila. Prestem bem atenção, porque no final terá uma surpresinha para vocês, espero que gostem. Então vamos lá. Só para lembrar, apostila 2, estamos falando do sistema digestório. E o que é o sistema digestório, professora? Vamos lá. O que é o sistema digestório? Lembrando que sistema é o conjunto de órgãos e o digestório, qual é a função dele? É transformar os alimentos que ingerimos para que possam ser utilizados pelas nossas células. Ou seja, o alimento entra com um certo tamanho, de um certo formato, e durante o percurso ele vai se transformando, tá? E ele vai se transformando onde? O que faz parte desse sistema, né? Quais os órgãos e como são divididos, né? Eles são divididos em dois grupos, podemos dizer, né? Dois grupos, um canal alimentar, né? Com aproximadamente 9 metros, que compreende o quê? Começando pela boca, depois faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E os órgãos acessórios, aqueles que auxiliam nesse processo dessa transformação do alimento, são o quê? São os dentes, a língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Então, todos esses que a Pro acabou de falar, eles vão auxiliar durante esse processo. E o que é digestão? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E o que é a digestão? É a transformação de grandes moléculas contidas nos nossos alimentos, que ingerimos em moléculas menores que podem ser absorvidas pelas células, certo? O alimento tem que chegar o quê? De um certo tamanho para ela poder absorver o que ela precisa, o que o nosso corpo precisa. Então, por isso que tem toda essa transformação. E vamos lá, como funciona esse processo? Que tem início aonde? Olha lá, ó, na boca. Que na boca, o que vai acontecer? Vai acontecer a transformação do alimento para o bolo alimentar. Ele se tornando esse bolo alimentar, ele vai ser deglutido, chegando ao estômago. Chegando no estômago, esse bolo alimentar, ele é transformado em quimo, passando por outro processo de transformação e se tornando quilo, tá? Lá no início do intestino delgado, lembra daquele primeiro pedacinho dele, a primeira porção, que se chama duodeno, seguindo para as duas últimas porções, que é o jejuno e o íleo, e onde todo o alimento digerido útil é absorvido e para a corrente sanguínea, para ser então transportado para as células. E os resíduos e todo o material não absorvido, que o corpo não precisa, as células não precisam, né? Vão tudo o quê? Pelo intestino grosso, onde são absorvidas o que? A água, né? O líquido. E esses resíduos que não foram absorvidos serão o quê? Eliminados pelo ânus em formas de fezes, certo? Até aí tudo bem, né? Vamos falar um pouquinho mais desse processo para o quê? Para finalizar aí a questão. Nossa, professora, vai pela boca e faz isso, faz aquilo. Vamos com calma. Olha o processo aí direitinho. Primeiro, boca, né? O processo se inicia pela boca. O alimento, assim que entrar, ele vai passando pela quê? Pela transformação. E quem inicia, né? Vamos iniciar por uma mastigação envolvendo a saliva, né? Já começa a primeira digestão do que? Olha ele ali, ó. Do amido, turma, aqui, ó, na boca acontece a digestão do amido. Então, que acaba transformando o quê? No bolo alimentar. E no que ele é deglutido, ele vai parar o quê? No estômago. E do bolo alimentar, quando ele é envolvido ali com sucos gástricos,
que acontece? Acaba acontecendo o quê? A digestão das proteínas, e esse bolo alimentar passa a ser quimo, certo? Até aí tudo bem. Aí nesse processo que ele transforma em quimo, na hora que ele vai parar lá no duodeno, aquele pedacinho do intestino delgado, o que acontece? Ali já vem o suco, né? Os sucos pancreáticos, misturado vem ainda a bile, e envolvendo todo esse quimo, ele ocorre o que? A transformação do quilo. Ali, o que vai acontecendo? A digestão das proteínas, açúcares em geral, gorduras também em geral, que as gorduras são muito difíceis de ser digeridas, né? Então, aí a bile vai dar esse auxílio e é de extrema importância. Ou seja, tudo aquilo que a boca e o estômago eles não fizeram a digestão, vai ocorrer aí no duodeno, tá? Certo? Então, passando do duodeno, seguindo, transportando aí pelo intestino delgado, vai ocorrendo que a absorção para a corrente sanguínea, para onde vão transportados diretamente para as células. Então, todos esses resíduos aí, tudo que nós precisamos vai o quê? Vai para as células. E finalizando aí no intestino grosso, todo aquele o restante do que o corpo não precisa vai parar no intestino grosso. O que ele vai fazer? Ele vai absorver ali a água, e o que não for necessário é transformado em quê? Em fezes, que é eliminado pelo ânus. E assim ocorre esse processo de digestão. Quem quiser também, ó, pode fazer nessa anotação aí, porque esse resuminho tá, ó, belezinha. Vamos pro próximo aí, para nós finalizarmos. Tem agora o que? Alimentos contaminados e parasitoses, que foi de extrema importância também ter nessa apostila como complemento para esse sistema digestório. O que falamos? Falamos sobre as lombrigas, teníase, desinteria, amebiana e cólera. O que elas têm em comum, né? Elas têm contaminação, sintomas e ação profilática. Então, tudo isso a Pro colocou em um só explicação. Por quê? Como que ocorre essa contaminação? Olha aí, ó. Aqui a contaminação ocorre através de fezes eliminadas a céu aberto no ambiente. E o que? Através de alimentos, água contaminadas com parasita. Então é assim que o que? Que eles vão se transportando para o nosso organismo, né? E ali ele fica quietinho até ele o que? Começar a se desenvolver. Porque enquanto ele tá fora, né, esse parasita, ele tá ali quietinho, ele não desenvolve. Mas assim que entrou no nosso organismo, ele desenvolve, pode multiplicar. Então tem que tomar muito cuidado. E quais são esses sintomas, né? Alguns desses sintomas são dores abdominais, náuseas, vômitos e diarreias, né? A Pro tá falando o quê? Isso tudo no geral. Porque dependendo, por exemplo, a tênia, né? Dependendo, a pessoa fica um tempo sem sentir a tênia, a lombriga. Ela fica um tempo e não sente nada desse verme, até que começa a vir os sintomas quando esse parasita ele se desenvolve ou se multiplica, tá? E qual que é essa ação profilática, professora? O que é isso mesmo, profilática? O que nós podemos fazer para evitar essa contaminação? Evitar liberação de fezes a céu aberto no ambiente, lavar bem as mãos, né? Lavar bem as mãos antes das refeições e pós, né? Usar os sanitários, beber somente água tratada, água do filtro. Ai, mas não tem filtro em casa, então tem que ferver aquela água da torneira, que vai ajudar também. Mas, nossa, professora, eu vou tomar água fria? Não, gente. Aliás, água quente, não. Espere esfriar, põe na geladeira, vai ser da mesma forma. Porque você fervendo ali vai matar qualquer tipo de parasita, de bactéria, certo? Bom, lavar bem os alimentos antes de prepará-los. Por exemplo, igual a Pro fala, às vezes a gente chega da escola com fome, eu vou pegar aquela maçã na fruteira. Sempre é bom que dar uma lavadinha antes, certo? Não ingerir carne de boi ou de porco cruas ou mal passadas, né?
Isso daí não deve acontecer e vocês devem reparar quando a mamãe, né, a vovó, a titia, o responsável que cuida de vocês, eles têm todo um preparo para esses alimentos e eles fazem isso, eles fervem, né, para depois até então prepará-los para serem, né, aí comidos por vocês. E por último aí, alimentos bem cozidos, principalmente frutos do mar, ostras, mariscos e mexilhões, evitar comê-los crus, certo, turma? E é isso que foi a nossa, né, a nossa aulinha de hoje, um breve resumo do que vimos na apostila 2. Então vamos lá, tá chegando na surpresa. Depois que terminamos aí de ver esse breve resumo, vocês vão fazer o quê? As adicionais da página 6, tá? Fazendo as adicionais da página 6, aí na outra semana já vamos fazer o quê? As correções. Por quê? Porque na sexta-feira, aula online com a professora Thalita, tá? Vai ser na segunda aula de vocês, lembra que nós temos duas, certo? Seria o quê? Depois do intervalo, que é 9h30, começa a nossa aula online, tá? Aguardo vocês nesse dia. Não esqueçam, já programa aí no reloginho, a Pro vai mandar direitinho o link para vocês. Vamos ter essa aula online aí, o que vocês tiverem de dúvida já vão anotando, que vamos tirar nessa aula online, certo? Então é isso, turminha. Até a próxima, até sexta-feira. Um grande beijo. Tô morrendo de saudade.